Veja, neste tempo amanhã vou fazer chover pedra de gelo muito pesada, como nunca houve em sitiado, desde o dia da fundação dele até agora. Sitiado, né, é Egito, e qual que seria o dia da fundação desse sitiado, do Egito? Vamos lembrar que sitiado é um homem, então quando que ele fundou o Egito? Seria provavelmente quando esse homem, esse sitiado, que é Mitraim, um dos netos de Noé, seria provavelmente quando ele chegou lá e decretou que ele ficaria lá, que ele decidiu que aquela terra seria a terra dele. Provavelmente, biblicamente, esse é a mais provável definição da fundação do Egito. Então, provavelmente durante o tempo de vida do sitiado, que foi neto de Noé. Foi muito tempo antes disso tudo acontecer, talvez uns 600, 700 anos, algo assim. E agora, envie. Recolha o seu gado e tudo o que você tem no campo, todo do solo e animal que for encontrado no campo e não for recolhido para casa, a pedra de gelo vai descer sobre eles, e eles vão ter fim. Tá. Aqui a pedra de gelo realmente está no singular, tá? Então não é as pedras de gelo, né? Assim como, por exemplo, a palavra granizo, a gente também falaria, né? Ah, o granizo vai descer sobre eles. Você falaria os granizos. Então, eu acabei deixando no singular também. Todo do solo. Aqui lembrar que a tradução de Adão é solo, tá? Muitos dizem que Adão significa homem. Não, não significa homem. Adão significa solo. E essa palavra é usada como solo quando eles lidam com plantio e essas coisas ao decorrer da Bíblia. Então eles não plantam, faz mais sentido eles plantarem no solo e o nome dele ser solo. E também, olha que isso aqui também é um elemento legal. Todo do solo, quando nós vamos ao Novo Testamento, tem aquele conceito de os que são da carne e os que são do espírito. Nesse tempo aqui, isso se liga todo do solo, que é todo do Adão, porque uma vez que você vira novo homem, você deixa de ser filho do Adão e passa a ser filho do espírito. Então, nesse contraste dessa história, os do espírito seriam os do persistiu com o grande pastor, que seria os filhos do Israel. E os do solo seriam aqueles que ainda vivem na carne, no solo. Então, esse é o simbolismo que ocorre diante desse conteúdo que é discutido com muito mais ênfase no Novo Testamento, especialmente por Paulo. Todo do solo é animal que for encontrado no campo e não for recolhido para casa. Tá. Essa palavra animal, ela é a mesma palavra que o Novo Testamento usa como besta. Tá? Então, por exemplo, nas traduções tradicionais, aqui eu vou expor uma inconsistência que eu encontrei. Aqui, ó. Gado, animais. Aqui, ó. Aqui tem animal, todas têm animal. Só que quando você vai nesses Novo Testamento, usam-se a palavra besta. Agora, inconsistente. Se você usa animal aqui, você usa animal lá. Ou se você usa besta lá, você tem que usar besta aqui. Porque a ligação através de versículos do Novo Testamento com o Antigo Testamento é a mesma palavra. Então, a partir do momento que você usa uma palavra diferente, você cria uma inconsistência dentro do próximo texto. Então você chama o que ocorre lá no Novo Testamento, todo aquele negócio do fim dos dias de, né, o animal vai se levantar, ou você usa de a besta vai se levantar, mas se você usar um lá, você tem que usar o mesmo aqui, senão você cria uma grande inconsistência no texto. E uma grande religiosidade foi criada em cima disso, uma coisa muito fora de proporção. Esses eu acho que isso é até feito que é para criar inconsistência mesmo. A pedra do gelo vai descer sobre eles e eles vão ter fim. Aqui eu poderia ter colocado da pedra de gelo vai descer sobre eles, mas deixa assim por enquanto. Quando eu voltar, eu revejo. Quem dos escravos do Casa Grande temeu a fala do salvação, fez os escravos dele e o gado dele fugirem para as casas.
E quem não colocou o coração na fala do salvação, largou os escravos dele e o gado dele no campo. E isso aqui também, né? Se você não coloca o seu coração nas coisas do salvação, você não guarda as suas coisas. Isso aqui também faz essa ligação ao Novo Testamento, né? Que as coisas são guardadas, as pessoas são guardadas, a, a convocação, né? Que as traduções tradicionais traduzem como igreja, é, as pessoas da convocação que estão retas diante do Salvador, não que qualquer pessoa que frequente uma convocação ou uma igreja está reto diante do Salvador. As coisas, elas não são. É, é o seu coração e não onde você está. É uma coisa interna e não uma coisa externa, que são arrebatadas. Então, né? E, e para quem fala que o arrebatamento acontece antes, sim, acontece antes, durante também e perto do fim também. Porque e como que você sabe isso? Mas o texto não fala isso explícito do Novo Testamento. Não, eu sei disso porque aquilo que acontece lá se liga a isso que acontece aqui. E as pessoas aqui, elas saíram, muitos inclusive do Egito, dos entre os egípcios, dos de sitiado, que não eram apenas os filhos do persistiu com o grande pastor, foram tirados durante esse processo e com esse processo e com a coisa toda. Então, se eles foram salvos aqui e tirados do Egito durante isso tudo que ocorre, é, é coerente que isso aconteça lá também, porque a Bíblia ela segue certos padrões. Então, não faz sentido o padrão lá quebrar aqui, o padrão daqui ser quebrado lá. Então, o arrebatamento acontece antes, as pessoas são salvas antes e depois já não tem mais salvação. Tem, porque aqui teve. E a coisa funciona tudo como um padrão. E outro momento, outro componente sobre essa questão de o arrebatamento acontece e depois ninguém mais é salvo, não se encaixa, porque essas coisas acontecem para que as pessoas se arrependam e busquem salvação. Não faz sentido ele fazer tudo isso se ninguém mais vai ser salvo. Aí compensa mais simplesmente entregar a terra aos herdeiros dela e vida que segue. Então, o que ocorre no Novo Testamento ocorre para que aquelas pessoas liguem ao que está acontecendo aqui. E quando elas fizerem essa ligação, elas vão ver que elas ainda têm salvação, né? No duplo sentido. É por isso que essa teoria de que depois de começar o fim dos dias e aquela coisa toda, ninguém mais é salvo, não tem um encaixe. Porque foge desse padrão aqui, de tudo isso que ocorreu em Sitiado. E até mesmo o Salvação fala, né? Eu vou fazer os meus feitos impossíveis para que eles reconheçam que eu sou salvação. Então, né, você perde muito. Então, essa teoria que existe por aí é simplesmente, ao meu ver, falta de capricho de quem ensina o conteúdo. Então, salvação disse ao tirado: estique a sua mão aos céus, e vai ter pedra de gelo em toda a terra do sitiado, sobre o do solo, sobre o animal e sobre toda a erva do campo na terra do sitiado. Isso aqui ocorre também lá no Novo Testamento, que é onde começa a cair pedra do céu. Então, por exemplo, aquela galera lá, quem estiver lá, vai ver, pô, isso aqui são as pragas que aconteceram no Egito, em sitiado. Tá, vamos lá ler o que eles fizeram lá. Ah, tá, eles buscaram salvação, então vamos buscar salvação. O que vai ocorrer lá é para apontar eles ao que ocorreu aqui. E é o que ocorre durante todo o período da Bíblia. O tirado esticou a vara dele aos céus, e salvação deu vozes e pedra de gelo. E fogo foi à terra. Salvação fez chover pedra de gelo sobre a terra do sitiado. Aqui também tem uma ligação à cruz. O Cristo provavelmente também foi apedrejado, jogaram pedras e coisas nele. Tem coisas da cruz que às vezes no texto não está de forma explícita, mas sabemos por conta de
como essas coisas acontecem, tá? Porque como eu digo, do primeiro mandamento, é, que eles chamam de que eles dizem que o primeiro mandamento é honrar pai e mãe, ao meu ver, é pesar pai e mãe, no sentido de avaliar. Coloca eles sob medida e pese, né? E honre de acordo. E se eles tivessem feito isso, né, honrado o que os pais deles fizeram de certo e errado, eles teriam visto isso dessa forma, né? Poxa, o nome dele já é salvação. Eles vão tacar pedra de gelo, pedra sobre ele, sabe? Sobre a terra do sitiado, sendo que o Cristo na cruz ele estava cercado e oprimido, que é o significado da palavra sitiado. Então muita coisa aqui se conecta à cruz também, tá? E fogo foi a terra. Tem lugar que vai estar raio, mas explicitamente, essa palavra, ela é usada como a palavra fogo, tá? Em outros lugares da Bíblia, ela é usada como a palavra fogo. Então, usar raio aqui, olha, fogo corria pela terra. Nessa, legal. Aqui tem uma aqui que tá raios, essa aqui tá fogo também. Vamos ver aqui na outra. Incendiando. Não, não é incendiando. Fogo foi a terra. É bem explícito. Fogo foi a terra. Então, né? E aqui eu acho que faz esse contraste também, né? Acho que isso aqui, simbolicamente, por exemplo, você fala assim, mas o Cristo não pegou fogo, o coração dele pegava fogo. É aquilo que eu falo, né? De, do foguinho que você sente no coração, no momento da intimidade com a salvação. Então, quando alguém fala assim, o julgamento, pá, tudo de fogo, e isso e aquilo, não teve fogo ali, julgamento. Teve, mas é importante lembrar que que as coisas elas se encaixam espiritual e físico. Teve fogo, mas foi o fogo espiritual, aquele foguinho do coração, que queima, mas a pessoa não é consumida, assim como acontece na sarça, né, na espinheira. Então, essa é a ligação. Mas fogo não foi lá, foi sim. É aquele do coração que o corpo da pessoa não funciona da mesma forma como nós. Então teve pedra de gelo e pegava fogo no meio da pedra de gelo. Fogo no meio da pedra, né? O Cristo é tido como a pedra do canto, né? Fogo no meio da pedra. Então, tudo que o salvação fez de condenação aos dessitiados foi para apontar o plano de salvação. Do salvação do Novo Testamento, do salvação do Antigo Testamento. Tudo, 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 tudo. Como nunca teve em toda a terra do sitiado, desde que virou etnia. A pedra de gelo golpeou em toda a terra do sitiado, tudo que estava no campo, desde o do solo até o animal. A mesma coisa, o do solo, né, que pedra golpeou o corpo do Cristo, do mão. E a pedra de gelo golpeou toda a erva do campo e quebrou toda a árvore do campo. Apenas na terra de aproximação, onde estavam os filhos do persistiu com o grande pastor, não teve pedra de gelo. Isso aqui eu acho que liga a intimidade dele, ao coração dele. A terra de aproximação. O coração é a terra de aproximação. Não teve pedra de gelo. E outra coisa, quando você fala assim, e a pedra golpeou toda a erva do campo e quebrou toda a árvore do campo. Uma das interpretações que eu tenho do Novo Testamento é que eu acho que eles arrancaram o pelo da cara dele. Eu acho que assim, isso é uma coisa que não sei se está explícita, mas o que dá a entender dele não ter sido reconhecido, o rosto dele, quando ele voltou, eu acho que arrancaram o pelo dele. E a erva do campo e a árvore, porque o meu entendimento às vezes é esse, mas isso não é algo que eu posso falar assim, não, de fato é isso, é simplesmente um achismo meu sem um respaldo muito grande. Então o Casagrande enviou chamar ao tirado, que é Moisés, e ao grande monte, que é o Arão, e disse a eles: Errei desta vez. Olha só, errei desta vez. Salvação está correto e eu e meu povo estamos incorretos. E aqui de fato está, errei desta vez, tá? Aqui, ó. Disse-lhes, esta vez, não, beleza, esta vez tá. Nas outras traduções também tá. Usa pequei, né? Porque é aquilo que eu falo. A palavra
Ao meu ver, a palavra pecado é errado usar, porque ela leva muito a nossa atenção a algo que é errado diante do salvação, mas não é errado para o mundo. Então, você ter uma palavra para pecado e outra para errar, você tira desse intuito que seria algo que é simplesmente errado. Porque o que é errado para ele é errado, não é, é errado para ele, mas não é errado. Não, o que importa é o que é errado para ele. Então, essas duas palavras, elas são usadas como a mesma. Inclusive, a pronúncia dela, da palavra pecado do Antigo Testamento, é semelhante à palavra errar. Salvação está correto e eu e meu povo estamos incorretos. Roguem, que na verdade é intercedam. Falei sobre isso no último episódio, que roguem é muito também. Não sabemos de fato o que é. Então, quando você é mais específico e eu vejo a forma que a palavra é usada, é usado a palavra, a questão de interceder. Eu expliquei também no episódio anterior a diferença entre intercessão e oração, como funcionam, os momentos diferentes, né? Interceder é quando você busca a salvação diante de uma questão que você precisa que ele haja explicitamente, e oração nem sempre é assim, é mais motivada pelo agradecimento, pela intimidade. Né? Intercedam geralmente tem uma pauta mais específica, pelo que eu entendi e pelo que eu já pude pegar na minha vida buscando o Salvador, ou salvação, de coração. E são muitas as vozes de Salvador. Aqui, ó, as vozes. A palavra voz, ela também é usada como a palavra som. Mas a maioria das vezes ela é usada como a palavra voz. Então, ou eu coloco voz, ou eu coloco som. Mas como a maioria das vezes ela é voz, eu coloquei simplesmente isso. Eu até estou curioso agora para ver como está nas traduções tradicionais. Trovões de Deus, trovões de Deus, mas essa palavra ela é usada para voz, tá? Eles interpretaram. Então, vozes de Salvador. E quando nós vamos no, no Antigo Testamento e em outros lugares, dá-se a entender que, por exemplo, a voz dele foi um trovão e eles entenderam como voz do Salvador, voz de Deus. Então, eu simplesmente deixei isso. Porque, literalmente, é o que de fato está no texto. Se eu não interpretar nada como, tá escrito lá, voz de Salvador, né? Ou voz, ou som de Salvador, som do Salvador. E lembrar aqui que é o faraó que está falando isso, que de fato funciona dessa forma. Mas, ao decorrer de Êxodo, nós vamos ver que em outros lugares também é usado nesse contexto. Então eu vou enviar vocês e vocês não vão mais ficar. O tirado disse a ele: Ao sair da cidade, vou estender minhas mãos à salvação. Tá. Esse estender as minhas mãos à salvação é um gesto muito parecido com a palavra oração, que é o nome Judá, que a raiz do nome Judas é Judas e Judá é basicamente o mesmo nome. E tem um dos filhos do persistiu com o grande pastor que se chama Judá. Então o que aqui dá a entender é que ia fazer oração à salvação. Só que não é literalmente a palavra, ele descreve o ato ao invés de usar a palavra oração, né. Então ele não falou, vou orar ao salvação, ele falou assim, eu vou estender as minhas mãos ao salvação. Então ele explicou o ato, ao invés de simplesmente usar a palavra oração. As vozes vão cessar e a pedra de gelo não vai ter mais, para que você saiba que a terra é do salvação. Mas você e seus escravos, eu sei que vocês ainda não temem a face do Salvador, salvação. Salvador, salvação? Eu acho que fica muito bonitinho. Eu gosto. Nas traduções tradicionais vai estar Senhor Deus, tá? Vocês não temem a face do Senhor Deus. Mas é aquilo. Eu traduzo Deus como Salvador e aquela palavra Senhor, que não é de fato. Os apóstolos usam a palavra dono, não sei porque eles começaram a usar a palavra Senhor ao invés da palavra dono, né?
Porque aqui, ó, aqui mesmo estava, para que você saiba que a terra é do salvação. Então ele não é senhor da terra, ele é dono da terra, que é algo muito mais, ao meu ver, usar a palavra senhor, você está descredibilizando o fato dele, na verdade, ser dono. Então eu acho um dos pequenos, uma das pequenas faltas de capricho, em minha opinião, das traduções tradicionais é descredibilizar salvação, não só nem colocando como dono, mas nem colocando como, eles colocando como senhor, né? Então, omite a questão de salvação, omite a questão de dono e coloca senhor. Então, e por que que eu coloquei Salvador no minúsculo? Porque Salvador é título, tá? Assim como Casa Grande é título, essas coisas eu trato como título e diante da gramática do português eu simplesmente coloco em minúsculo. E o nome eu coloco em maiúsculo, até porque a palavra Salvador, ela não é usada só para o salvação. Só existe o salvação de grande pastor Salvador, mas ela também é usada em outros contextos, tá? Como aqui, né? O fato dele, ele não estava reconhecendo isso, o que não dá a entender que ele estava reconhecendo isso. E quando essa palavra é usada para falsos deuses, ela também é usada dessa mesma forma. E quando ela é usada como grandes juízes, ela também é usada dessa forma. Então, essa palavra Salvador, ela não é exclusiva à palavra Deus, que é usada nas traduções tradicionais. Em outros lugares, ela inclusive é usada como poderoso ou coisas assim. Ela perde a consistência ao decorrer das traduções tradicionais. Mas em todos os lugares que ela tiver, ela vai estar como Salvador. Então aqui, Salvador, salvação. Então, a palavra Salvador, ela é usada como título do salvação. Ele é Salvador, salvação, que é. E o linho e a cevada foram golpeados, porque a cevada estava na espiga e o linho em botão. Mas o trigo e o trigo bravo não foram golpeados, porque eram tardios. Tá. E esses itens aqui, nas traduções tradicionais, vão estar também bastante diferente. Linho na haste, linho em flor, tem outra palavra para haste, tem outra palavra para flor. Linho em flor, linho em flor. E não era. É. Então aqui eu fucei termo por termo e analisei termo por termo para saber. E essa de fato são as melhores traduções. Tá? O tirado saiu de estar com casa grande, fora da cidade, e estendeu as mãos dele ao salvação. As vozes e a pedra de gelo cessaram, e a chuva não foi mais derramada na terra. O casa grande viu que a chuva, a pedra de gelo e as vozes cessaram, e errou mais. E fez pesar o coração dele, ele e os escravos dele. O coração do Casagrande apertou, e ele não enviou os filhos do persistiu com o grande pastor, conforme a fala do salvação pela mão do tirado. Tá, e aqui a palavra chuva, né? Então esse é um dos motivos que também a gente vê que é pedra de gelo, né? Porque estava vindo com chuva. E aqui é aquele outro elemento que eu comentei no episódio anterior, que ele pesa o coração dele, ele aperta o coração dele e faz isso. Então, pelo Casagrande, o faraó apertar o coração e apertar os filhos do persistiu com o grande pastor, os filhos do persistiu com o grande pastor são o coração do salvação, que é Deus, né, o Senhor. Então, por exemplo, ele aperta os persistiu o grande pastor, então ele aperta o coração dele. Então, o que salvação fez de apertar o coração do Casagrande não parece que é algo. Poxa, o salvação fez isso com o Casagrande, então a culpa é do salvação. Não, porque o Casagrande apertava os filhos do persistiu com o grande pastor, e os filhos do persistiu com o grande pastor são o coração do salvação. Então, ele em volta aperta o coração dele. Então, um aperta o coração do um e o outro aperta o coração de um. Então, aqui nós fazemos um triângulo, né? O coração do Casagrande aperta por conta do que ele faz, aperta os filhos dele, que são o coração dele, que aperta o coração dele. Nós fazemos um triângulo aqui.
Ah, e quem que começou? Obviamente o Casagrande começou, conforme a fala do Salvação pela mão do tirado.